Salve, salve, queridos aluninhos! E aí, gente? Vamos para mais uma aulinha aqui de filosofia. Estou fechando um bloco. Meu amigo, quase que eu não acabo esse bloco, né, gente? Mas vamos lá. Estou fechando o bloco sobre os pensadores do iluminismo. Mais especificamente hoje, vamos trabalhar com um dos fundadores do pensamento do liberalismo econômico, ali junto com John Locke, talvez o maior nome agora do liberalismo clássico, seja a pessoa do Adam Smith. Então a gente vai aqui encerrar o bloco sobre o liberalismo estudando o nascimento, quer dizer, do iluminismo, estudando o nascimento aí da filosofia econômica liberal, beleza? Com o grande Adam Smith. Esqueci aqui meu microfonezinho, vou botar ele agora. O áudio fica 100%. Vamos nessa? Então, gente boa, Adam Smith é um importante filósofo do começo, né, do engrossar do iluminismo, né, ali na Europa. Esse, diferente, ele não está no berço francês, mas vai à França, estuda na França, conhece o movimento intelectual francês, participa das rodas dos pensadores franceses, né, e capta as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Vai também ali se relacionar com as ideias russonianas. É um personagem importante para a filosofia iluminista. No entanto, a relação que ele tem com as demais ideias é meramente teórica. Somos nós que fazemos essas relações de maneira mais objetiva. Lembrando que o iluminismo foi um movimento, um fenômeno social, filosófico, cultural, né, científico, né, por assim dizer. Foi um fenômeno, como eu já disse em outras aulas, aos moldes daquilo que Marcel Mauss, um sociólogo, sobrinho de Emile Durkheim, vai chamar de fato social total, beleza? Então, esse iluminismo aí que a gente vem estudando há algum tempo, tem como um dos seus principais nomes, né, um dos fundadores do pensamento clássico da economia liberal, da economia clássica, é o Adam Smith. Adam Smith levou mais de 10 anos para elaborar a obra magna do pensamento liberal clássico, que é A Riqueza das Nações, conhecida como A Riqueza das Nações. O nome é um pouquinho maior, é como você está vendo aí, ó, uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações. O objetivo dele era mostrar como que se dá o processo de enriquecimento das nações, como uma nação ela desenvolve o seu processo de enriquecimento. E ele vai sugerir um modelo econômico baseado em modelos ideais de produtividade econômica, como é que se desenvolve a riqueza de uma nação. Tá? Ele explica que a natureza do sistema econômico ele é movido a partir de grandes mudanças. A partir do século XVIII, as ideias de Adam Smith vão servir de motor para interpretar os fenômenos que vão acontecer dentro da Revolução Industrial. A gente pode colocar para vocês que dois pensadores são extremamente importantes para esse período pré-Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial. É o Adam Smith no pré-pré, né, já emendando ali, o amigo dele foi um dos inventores do trem, né, da máquina a vapor, né, era amigo íntimo do Adam Smith, mas ele não chegou a ver aí a concretização das grandes fábricas e das grandes indústrias, diferente do Karl Marx, né, que propõe coisas ali, por incrível que pareça, suavemente semelhantes, né, nas ideias, nos objetivos, mas obviamente bem distoante no que diz respeito à execução dos seus modelos econômicos de sociedade. Né? Adam Smith, então, é o cara que vai engajar intelectualmente o pensamento liberal econômico, senhoras e senhores. Opa, devagar. Bom, a partir de Adam Smith também se desenvolvem os conceitos que hoje a gente chama de meritocracia, né, Estado mínimo, vão ser bem desenvolvidos com a perspectiva de Adam Smith. No prólogo, né, na introdução da obra A Riqueza das Nações, que é a obra mais importante a nível de economia política, de filosofia política, né, que o Adam Smith escreveu, e talvez uma das maiores cartilhas, né, sobre um tratado econômico, né, que a gente tem na atualidade, da modernidade, da contemporaneidade. Né. Muito se pensa
sobre o papel do Adam Smith, inclusive na construção da filosofia econômica de Karl Marx, apesar de ambos representarem aí duas vertentes hoje aparentemente opostas ou evidentemente opostas, dada aí a sua corrente, sua preferência de interpretação das correntes capitalistas, né, e a corrente comunista, vamos colocar assim, a vertente economicista do liberalismo econômico oriunda do pensamento, mais especificamente do Adam Smith, e a corrente do comunismo econômico oriunda do pensamento marxista, senhoras e senhores. Bom, deixar essa citação de introdução para a gente abrir o debate sobre essas duas ideias que nascem com Adam Smith. A famosa ideia da mão invisível, que a gente vai desenvolver aqui no decorrer da aula, e a famosa ideia de meritocracia. Vamos lá? Todo indivíduo está continuamente empenhado em descobrir os mais vantajosos empregos para os capitais sob o seu comando. Ponto. Adam Smith é o cara que vai começar a instigar a sociedade a entender que o Estado, o governo, a monarquia e seus príncipes, a gente vai retomar essa ideia do duelo econômico entre os príncipes, a governança, né, os altos escalões da sociedade econômica, né, não são o medidor de riqueza. A gente vai ver mais para frente que Adam Smith entendia, na verdade, ele percebeu que os estados na época, né, os países, né, as monarquias, elas entendiam que sinônimo de riqueza era ter ouro guardado em seus cofres. Quanto mais ouro tivesse, mais rico seria esse país. Então, eles acumulavam e sugavam da população, do povo. E Adam Smith vai dizer o seguinte, que o homem se sente muito mais estimulado quando ele trabalha para administrar, para gerir, para investir seus próprios recursos, né, a partir do seu trabalho. Então, o capital do homem deve ser de administração do próprio homem. É o que vai dizer Adam Smith. Interessante. É a mesma proposta de Karl Marx, viu? Vamos ver isso mais um pouquinho para frente. É uma ideia central do Capital de Karl Marx isso também. Então, a gente tem aí algumas ideias que são semelhantes. Vamos na fonte, que é para a gente poder refletir melhor. É o próprio lucro que ele tem em vista quando ele trabalha para si, e não o da sociedade. Claro, ele está dizendo que o ser humano tem um desvio egoísta, aí, concordando com Rousseau, que o homem está procurando seu próprio bem, seu próprio benefício. Porém, ao examinar o que melhor lhe convém, ele naturalmente, ou melhor, necessariamente, acaba preferindo aquele emprego, ou seja, aquele investimento que é mais vantajoso para a sociedade também. Vamos trocar em miúdos, senhoras e senhores. Adam Smith entendia que quando o sujeito trabalha para si, quer enriquecer de maneira a usufruir do resultado do seu trabalho, ele cria um estímulo coletivo para tal. Ou seja, se cada indivíduo da estrutura social pensar em progredir a partir do trabalho, lembrando que ele não está na conjuntura odierna, né? Ele está na conjuntura pretérita, ele está na conjuntura passada. Ele entendia que quanto mais o sujeito trabalhasse para prosperar, né? Ele tem até famoso exemplo do padeiro da cidade. O padeiro da cidade, ele faz o melhor pão, não é porque ele quer alimentar as pessoas ao seu redor, mas porque ele quer colocar pão na sua própria mesa. E aí ele faz o melhor pão para ser o melhor padeiro, para vender mais pães, e assim vendendo mais pães, enriquecer e poder ali garantir o sustento da sua família, né? E assim sucessivamente. Aqueles que querem comprar bons pães precisam trabalhar e acumular o dinheiro necessário para comprar bons pães. Lembrando que o conceito de meritocracia, inclusive do próprio Adam Smith, passa pela ideia de equiparação de condições de trabalho, senhoras e senhores. É isso mesmo. Não é tão assim desapropriado, né, tão alienante quanto o que o Karl Marx vai avaliar alguns anos depois, algumas décadas depois do pensamento de Adam Smith. A gente vai ver aqui alguns pequenos contrapontos entre Adam Smith e Karl Marx, porque eu gosto de ver a cobra fumando, a confusão moendo, eu gosto de ver o lado A contra o lado B. Eu sou uma pessoa meio diabólica nesse sentido. Eu gosto da polêmica. Saiba a origem da palavra diabólica, separação. Vem da palavra grega diabolos, que significa separar. Beleza? Vamos lá. Diabolos de separar em dois, tá? Vamos nessa. Em pelo menos dois. Bom, gente. Então, ele entende que uma nação que percebe isso, ela vai produzir de maneira muito mais eficaz a sua própria riqueza.
A produtividade é causada pela eficácia do trabalho, segundo Adam Smith. E essa eficácia provém de uma divisão do trabalho cujas relações de propriedades não necessariamente estão na Terra. O que é que Adam Smith quer dizer? Ele quer dizer que quão eficaz é o trabalho, quanto mais eficaz for o trabalho do homem sobre a Terra, mais produtiva será essa Terra, que por si só não vale nada. Riqueza na Terra, sem ninguém para trabalhar nela, não valeria nada. Então Adam Smith começa a perceber que os lugares que prosperam, prosperam porque os trabalhadores trabalham, tá? Eles se empenham por fazer valer a riqueza de suas terras. Pelo aumento da destreza de cada trabalhador, pela economia de tempo decorrente da racionalização do processo de trabalho. Racionalização é um termo que, inclusive, o Max Weber vai recuperar lá na frente. Racionalização, burocratização, leia sistematização. Assim como o homem começa a pensar melhores ferramentas para o trabalho, melhores ferramentas produtivas, ele vai racionalizando como se deve trabalhar. E à medida que ele racionaliza o trabalho se torna mais eficiente. Quando o trabalho se torna mais eficiente, ele se torna mais produtivo. Pela invenção de um grande número de máquinas, permitindo a um só homem fazer o trabalho de muitos. E aí alguns vão pensar assim, mas ora, um só homem fazendo o trabalho de muitos não vai tirar o trabalho dos outros? Não, senhoras e senhores. O que Adam Smith estava querendo dizer é que quanto mais um homem consegue fazer o trabalho de muitos, mais a criatividade, a necessidade de produzir para si será inventiva, será criativa, e os sujeitos continuarão produzindo outras maneiras de produzir. Lembrem-se, né, que aqui a gente tem um desafio contemporâneo. Será que os novos empregos, né, as novas tecnologias tiram o emprego ou geram emprego? Né? Como as futuras gerações, né, da nossa sociedade, elas irão trabalhar? Será que elas vão trabalhar da mesma forma que a geração atual trabalha? Você já sabe quantas profissões existem hoje por causa da tecnologia que não existiam antes e algumas que sumiram foram substituídas por outras. Então, senhoras e senhores, avaliem bem o que se diz por aí. Há muita ideologia politizante, né, para dominação de ideias, literalmente, como Karl Marx dizia, né, circundando aí as rodas e as conversas midiáticas hoje em dia, principalmente nos espaços de produção de conhecimento. Então, seja você um produtor de conhecimento ou, no mínimo, um crítico do conhecimento que está produzindo ao seu redor, sendo produzido ao seu redor. Então, a ideia é que são duas condições prévias para que haja abundância, prosperidade, riqueza em uma nação, segundo Adam Smith. Número 1, é a condição própria da divisão social do trabalho, certo? Que deve ser decorrente da troca natural e da facilidade entre os transportes, ou seja, logística. Adam Smith entendia que uma nação, para prosperar, ela tinha que produzir e transportar. Assim, produzindo e transportância com abundância de capitais, esses lucros derivados a partir do próprio produto seria o estímulo para a capacidade de comandar trabalho, de gerar trabalho, de demandar trabalho. Se eu tenho uma boa logística para escoar a produção, né? A ideia é, primeiro eu produzo, se eu produzo eu tenho trabalho. Se eu produzo e tenho trabalho, eu tenho que escoar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer rodar. O Adam Smith entendia que as trocas econômicas eram extremamente importantes. Se eu estivesse dando aula de sociologia para vocês, eu ia emendar com a aula de George Zimmer e a filosofia do dinheiro para debater com Karl Marx, para debater com Adam Smith. Mas isso fica para outra aula, senhoras e senhores. Então, o produto da riqueza de uma nação é equivalente ao esforço dos indivíduos em busca do trabalho, né, para produzir mais eficientemente e ainda escoar essa produção, a fim de que a economia gire nas trocas simbólicas por dinheiro, né, e esse dinheiro sendo equivalente ao valor atribuído ao trabalho, ao quanto foi trabalhado para aquela coisa lá existir. Então, o valor da mercadoria, isso é uma coisa importante, a gente vai ver um pouco mais para frente, estaria associado diretamente à quantidade de trabalho investido. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia não é só a quantidade de trabalho investido, mas a qualidade do trabalho investido,
e também como a sociedade considera um trabalho X ou Y importante e produtivo. Algumas coisas se modificaram muito, senhoras e senhores, do liberalismo clássico para aquilo que hoje se convenciona chamar liberalismo contemporâneo. O liberalismo contemporâneo é chamado por alguns de neoliberalismo. Por quê, senhoras e senhores? Em uma outra aula nós podemos falar sobre isso também. Mas a aula agora é sobre liberalismo clássico. Ok, senhoras e senhores? Bom, vamos fazer um contraponto. Para Adam Smith, o trabalho é o conjunto do esforço, né, de todos os esforços de um indivíduo para produzir a sua existência e manter, garantir a existência dos seus. Quando ele faz isso com maior excelência, tanto mais excelência ele fizer, mais ele vai gozar do fruto do seu trabalho. Então, para Adam Smith, se eu trabalho muito, eu quero gozar muito do meu trabalho, do fruto do meu trabalho, eu quero aproveitar do fruto do meu trabalho, certo? E essa seria a melhor maneira de estimular o trabalho. Eu estimulando o trabalho, eu estimulo a produção. Estimulando a produção, eu estimulo a produção de riquezas de uma nação. É o pensamento de Adam Smith. Já Karl Marx vai definir o trabalho como uma atividade sobre a qual o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o seu sustento. Ou seja, é a mesma coisa. Karl Marx e Adam Smith pensavam a mesma coisa sobre o trabalho, que o trabalho é deveras importante para o sujeito e é ele quem motiva a prosperidade do indivíduo. Agora, veja só, aqui parece ter alguma diferença entre Karl Marx e Adam Smith. O trabalho é definido por Karl Marx como atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força, como a gente acabou de pensar. Só que a relação entre trabalho e subsistência, ou seja, sobrevivência, é íntima e direta. Então, Karl Marx ele intimiza o processo produtivo e traz o processo produtivo para um efeito imediato do sujeito que trabalha, que produz a sua própria sobrevivência, a sua própria subsistência. Tá? Então, a partir dessa mentalidade, Marx definiu que força de trabalho é um bem inalienável do ser humano, que não pode ser expropriado do ser humano. Karl Marx percebeu que na época da Revolução Industrial, época que ele presencia em loco, ele percebeu que alguns homens estavam trabalhando, mas não estavam conseguindo gozar do fruto do seu trabalho de maneira digna. Senhoras e senhores, para a gente refletir sobre isso, seria interessantíssimo vocês pesquisarem e entenderem o conceito de pobreza relativa de um sociólogo britânico chamado Peter Townsend. O Peter Townsend, ele vai trazer... é britânico, né? Peter Townsend. Ele vai refletir que existe uma concepção de pobreza absoluta e pobreza relativa. A pobreza relativa, muito provavelmente, é a que Karl Marx está se referindo, mesmo que o conceito ainda não fosse utilizado, porque ele quer dizer o seguinte: quando eu tenho uma massa de trabalhadores que não tem tempo de gozar da vida a partir do seu trabalho, do seu esforço de trabalho, esse trabalho, o resultado do trabalho, está sendo alienado desse sujeito. Tá? A partir dessa perspectiva, o trabalho seria o bem mais importante do homem. E aliená-lo, isto é, transferir o direito de proveito dos frutos desse trabalho para outra pessoa, seria o mesmo que alienar o direito à própria vida. Senhoras e senhores, olha o que Marx está dizendo, que o trabalho é deveras importante, tá bom? E agora, gente, Adam Smith é conhecido por valorizar o trabalho. E nos escritos marxistas, né, nos escritos marxianos, ele diz que o trabalho é o bem mais importante e alienar o resultado do trabalho do ser humano é alienar o ser humano do seu próprio trabalho, da sua própria vida, melhor dizendo. Interessante, né? Vamos continuar aqui no contraponto do Marx. Bom, gente, Marx contra Adam Smith. É o seguinte, será que a gente tem um contra pleno? Olha só o que Adam Smith vai dizer. A riqueza de uma nação é o resultado de homens que buscam seus interesses. Meritocracia, beleza? Cada indivíduo busca apenas o seu próprio ganho. Mas enquanto ele persegue os seus próprios ganhos, ele está promovendo o interesse da sua própria sociedade. Por quê? Porque se eu começo a trabalhar como professor e começo a entender que eu posso ganhar mais abrindo minha própria escola, eu vou produzir uma escola. Eu vou ter uma escola que possa ser bem sucedida. Agora, se eu ficar todo o tempo só como professor, eu preciso trabalhar mais, por exemplo, e em várias outras escolas, até conseguir conquistar todo o dinheiro que eu quero ter.
Enquanto eu faço isso, eu compro um melhor carro, eu compro uma melhor casa, ou abrindo uma escola, ou trabalhando literalmente como professor. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar ganhando mais dinheiro. Com esse ganho de mais dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou comprar melhores carros, eu vou comprar melhores carros, um professor comprando melhores carros. Mas é só um exemplo, tá, galera? Comprar melhores comidas, vou frequentar melhores lugares, né? Vou viajar mais e etc. Então eu vou consumir. Se eu vou consumir, eu gero produção. Eu estou participando da exigência, né, da lei da oferta e da procura. Eu estou procurando, preciso de oferta. Quanto mais demanda, né, mais oferta. Quanto mais oferta, a necessidade de demanda aumenta. Então, segundo Adam Smith, se a necessidade de demanda aumenta, mais pessoas vão ter que produzir. Se mais pessoas vão ter que produzir, mais pessoas vão lucrar, tá certo? Agora veja a perspectiva de Marx. Para Marx, a riqueza não é o resultado do trabalho de homens isolados, que seria o individualismo, aparentemente proposto ali por Adam Smith, que buscam esses indivíduos que estão buscando seus interesses particulares. Mas a riqueza, ela seria o resultado de um trabalho coletivo, chamado de coletivismo. Mais tarde a gente vai conhecer isso como comunismo. Então o eixo de Adam Smith está no trabalho individual e na preocupação do indivíduo. Adam Smith está reconhecendo que o cara não trabalha em prol da sociedade. O padeiro, né, o mecânico, né, o inventor da máquina a vapor, ele sabia que ele ia fazer isso em prol da sociedade. Alguns até pensam nisso. Mas é óbvio que o cara que tem uma fábrica de trens a vapor, ele não está buscando necessariamente o bem da sociedade, não, cara. Apesar do produto dele oferecer isso. Mas segundo o Adam Smith, o cara está procurando o seu próprio bem. Mas quando ele procura o seu próprio bem, inevitavelmente ele colabora com o bem do coletivo. Isso é Adam Smith. E essa é a significação da ideia de mão invisível do Adam Smith. Já Marx vai ser reconhecido porque ele entende que a verdadeira riqueza é aquela que é resultado do esforço coletivo. Na prática, qual será a diferença entre os dois? Os caminhos são essencialmente semelhantes, porém a prática e os meios para se alcançar o mesmo fim são executados de maneira diferente. Vocês sabem que o conceito que o Marx apresenta, né, de trabalho, ele culpabiliza as grandes indústrias pela miséria do homem no seu trabalho. Exatamente porque ele entende que o cara trabalha e não acessa o fruto do seu trabalho, ou não tem como acessar o fruto do seu trabalho. Já Adam Smith vai dizer o seguinte, cara, segundo seja maior ou menor a proporção existente entre o produto do trabalho ou aquilo que no estrangeiro se adquire em troca desse produto e o número de consumidores, encontrar-se-á a nação mais ou menos abastecida de todas as espécies de coisas necessárias ou cômodas de que necessite. O que ele quer dizer com isso? Que se uma nação produzir bastante coisas, mesmo com relação à economia estrangeira, à economia interna, o importante vai ser que aquela economia, aquela cidade vai produzir, aquele estado vai produzir, aquela nação vai produzir tudo o que é necessário para que ela esteja bem. Ela produzindo tudo necessário para que ela, como um todo, esteja bem, é óbvio que os membros dela vão ter que participar dessa produção também, tá certo? Então a ideia dele é alguma coisa está movimentando, né, o interesse dos homens, empurrando o interesse produtivo desses homens para a coletividade. Porque se eu tenho grandes indústrias, se eu tenho uma economia aberta dentro do meu estado, dentro da minha nação, vou gerar mais produtividade, vou gerar mais renda para produzir aquilo que é necessário para a minha nação, senhoras e senhores. A metáfora da mão invisível, então, se torna uma figura famosíssima na economia de modo geral. Gente, deixa eu ver se eu... Opa, o que é que eu fiz? Baguncei aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu colocar lá onde a gente já estava. Então, para Marx, quando o homem passa por um processo de alienação, né, essa mão invisível ela atrapalharia, porque ela é uma coisa altamente intuitiva. Já no pensamento marxista, né, a ideia seria que o homem
produzisse e não fosse alienado da sua produção, né? A ideia de que o homem trabalha numa fábrica e nunca goza de verdade do tempo e do recurso necessário para que ele tenha uma vida minimamente boa, minimamente qualitativa. E aí fica essa velha briga entre a meritocracia, né? Deixa eu até voltar aqui para o slide da meritocracia, porque aqui, né, é onde mora todo o entrave do debate entre o marxismo comunista e o liberalismo de Adam Smith. A ideia é, enquanto eu estou produzindo numa fábrica, enquanto eu estou participando dessa divisão de trabalho, tenho tempo de gozar dos benefícios que a maioria ou a média da população goza, né? Se eu trabalho todos os dias, sei lá, como na época da Revolução Industrial do Karl Marx, que os sujeitos trabalhavam 18, 16 horas, 12 horas para ganhar 50 centavos a hora trabalhada, Karl Marx observava, esse sujeito está trabalhando muito, mas ele não está tendo acesso aos bens necessários à sua dignidade. Então ele critica a linha de produção da Revolução Industrial no seu início, né? Já o Adam Smith a entender que quanto mais eu produzo, né, quanto mais eu estimulo a produção, eu estimulo a geração de recursos. Né? Quanto eu mais estimulo a geração de recursos, eu estimulo as trocas. E essas trocas vão estimular o crescimento e o surgimento da riqueza das nações. Então, a mão invisível é uma metáfora, né, que fica aí famosíssima no mundo da economia, e Adam Smith usa ela para entender que, para fazer as nações entenderem que você não está necessariamente preocupado com o enriquecimento das outras nações. Você está preocupado com o enriquecimento da sua nação. Né? Então, o melhor modelo econômico seria aquele que investe na economia a partir da sua própria nação. Né? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá. Como é que isso funciona para Adam Smith? Eu tenho ali um conjunto estrutural, logístico, que vai produzir um comércio que vai favorecer o desenvolvimento da economia no meu próprio país, na minha própria nação, com pessoas buscando o seu enriquecimento individualmente falando. Tá? A política mais favorável à ampliação dos mercados do capital é a da liberdade do comércio. A maneira como o produto do trabalho é dividido entre os salários, a renda fundiária e o lucro. É o que torna uma nação mais ou menos rica. Gente, olha só o que o Adam Smith está dizendo. A liberdade do capital dentro do comércio, ela vai gerar riqueza se, somente se ela tiver uma relação equilibrada entre salário, renda fundiária, né, e a ideia de lucro. Por quê? O valor de qualquer mercadoria para a pessoa que a possui e que tenciona trocá-la por outras mercadorias é igual à quantidade de trabalho que lhe permite adquirir. Logo, o trabalho é a medida do real valor de troca de todas as mercadorias. O que é que o Adam Smith está dizendo, senhoras e senhores? Que o que vai definir o preço, o desenvolvimento e o valor do trabalho, né, do produto, é o trabalho investido naquele produto. Na cabeça do Adam Smith, quanto mais se trabalha, mais se valoriza o fruto daquele trabalho. Então, eu posso ter uma relação de troca mais lucrativa. Então, a ideia é quanto tempo se investe nesse trabalho, quanto tempo se investe nesse produto, senhoras e senhores. Né? Por exemplo, a marcenaria. Você não encontra tão facilmente marceneiros que vendam barato, mas o preço pago para um armário projetado de cozinha é um preço diferenciado de você comprar um móvel pronto em uma loja de móveis. Porque entende-se que o trabalho do marceneiro que executa um projeto de construção é muito mais exigente e detalhado do que o de uma fábrica de guarda-roupas, uma fábrica de armários. Então, o trabalho dele é monetariamente mais valorizado. A grande sacada, senhoras e senhores, para a contemporaneidade é que isso aqui não vigora mais. Porque há sujeitos que trabalham uma quantidade de tempo absurda e isso não se revertem em maior lucro ou em maior produtividade, apesar do trabalho ser sempre exaustivo, quantitativo e até qualitativo, mas ele não tem
mérito, senhoras e senhores. Essa é uma crítica que se faz ao pensamento liberal clássico. Na verdade, o pensamento liberal clássico estava pedindo que isso acontecesse, teorizando para que isso acontecesse. Já no neoliberalismo, como alguns insistem em chamar de neoliberalismo, que é neoliberalismo? Nada mais é do que a versão contemporânea do liberalismo clássico. O neoliberalismo são as adaptações, as adequações do pensamento liberal às novas demandas da cultura capitalista, na qual o trabalho não necessariamente será valorizado porque tem uma demanda de tempo muito grande, porque tem uma demanda de horas, de tempo, de serviço, de quantidade de serviço feita, mas também pelo mérito embutido culturalmente, ideologicamente, economicamente, porém artificialmente, que é o que Marx vai chamar lá de fetiche da mercadoria. A mercadoria ela ganha uma importância que se distancia daquele que a produz. Então, o fruto do trabalho que o Adam Smith está colocando aqui, ele deixa de ser revertido imediatamente para aquele que a produz diretamente. E agora, aquele que produz é o fabricante, é o industriário, né? Que Adam Smith não visualizava nenhum desses elementos. Então, por isso, ele coloca essa ideia de que o valor de troca é a medida do esforço de trabalho. Só que, senhoras e senhores, isso não vale para todos os homens, para todos os trabalhadores na contemporaneidade. Por isso que a concepção de meritocracia na atual conjuntura, principalmente no Brasil, é extremamente problemática. Claro que ainda cabe várias reflexões sobre isso, não é essa minha aula que vai resolver o nosso problema. Bom, então, a ideia é, a partir do século XVIII, começou a se vigorar a ideia que a riqueza de uma nação era a quantidade de ouro que ela estocava. Porém, essa quantidade de ouro não se refletia em produtividade necessariamente. O Estado ficava forte, o país ficava forte, mas a economia não se fortalecia. Você analisa aí a quebra de Portugal. Portugal era um país extremamente rico até o século XIX, senhoras e senhores. Ele continuava estocando ouro, extorquindo ouro das nações colonizadas, das terras colonizadas. Que o diga a famosa derrama, o famoso quinto dos infernos aqui na nossa nação. E aí Adam Smith entende que esse conjunto de medidas, que era o chamado de mercantilismo, não favorecia a produção de bens, certo? Por isso, cada cidadão agora deve ser capacitado. Se uma nação quer enriquecer, seus cidadãos têm que ser capacitados, mão de obra qualificada. Veja, para isso deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor. Adam Smith defendia a liberdade contratual entre patrões e empregados e a propriedade privada, e também que o Estado não interferisse na economia. Qual era a ideia dele? Cara, há negócios. Eu vendo sim minha mão de obra, mas eu vendo a minha mão de obra direto com alguém que vai pagar por ela. E na mentalidade do Adam Smith, se pagaria pela mão de obra de acordo com o valor de trabalho, tempo, qualidade e quantidade. Tempo, qualidade e produtividade aqui na ideia de quantidade. Só que hoje em dia nós limitamos, né? Por exemplo, um pedreiro vai construir uma bela casa, certo? E é ele quem vai fazer os acabamentos. Ele não pode cobrar mais porque vai fazer acabamentos melhores, porque ele vai ser artístico no seu acabamento, né? Se convenciona, por exemplo, pagar diárias por região. Raros são os pedreiros que têm uma diária acima da média, tá certo? O que eu quero dizer com isso é que o pedreiro ele vai trabalhar uma quantidade de dias e a diária dele sempre será a mesma. Quem vai definir a diária? É o próprio pedreiro? Até certo ponto, sim, mas também a sociedade que convencionou que no máximo se paga 120, 150 reais na diária de um pedreiro, com raríssimas as exceções daqueles pedreiros que já são aceitos nas classes mais elevadas, como sendo pedreiros diferenciados. É mais ou menos assim. Então, nos dias de hoje, né, a ideia de que o patrão negocia direto com o empregado com o patrão, precisa aí de regulações, no mínimo morais, né? Mas o Adam Smith não estava prevendo nada disso, tá bom? O Adam Smith estava entendendo que a liberdade de contrato ela favoreceria a negociação, favoreceria a geração de mão de obra, e favorecendo a geração de mão de obra,
favorecia a geração de renda, de produção. Então, quanto mais eu tenho para produzir, mais empregados eu preciso contratar. E esses empregados vão negociar comigo a sua hora de trabalho. Isso era um hábito até o século XIX, minha gente. Não tinha para onde correr. As coisas eram negociadas de acordo com o serviço, no momento do serviço. Isso é um eco, né, do pensamento liberal na conjuntura atual, inclusive aqui no Brasil, onde a gente está discutindo muito as reformas trabalhistas, tá certo? Então fica pensando aí, de repente isso é útil para você em alguma até redação do Enem. Então, vocês já pararam para analisar que aqui no Brasil, ultimamente tem se levantado um discurso que pensa assim, oxe, o Brasil tem muitas riquezas naturais, o Brasil tem muito dinheiro, por que a gente não cresce? Bom, é o seguinte, vocês não sabem que tem povos aí que têm grandes terras e são paupérrimos? A África. A África tem muitos recursos naturais. No entanto, é um dos continentes mais pobres do nosso mundo, né? Os países africanos estão sempre entre os mais pobres e quase não há país africano entre os países emergentes e ricos, né? Nós temos países africanos aí tentando entrar para o rol de países emergentes, porém, por um extrato uma pequena parte do seu país é que é produtivo de verdade. E uma grande outra parte dele vive abaixo da linha da pobreza, como é o caso da África do Sul, senhoras e senhores, como é o caso do Egito, tá? Como é o caso do Cabo Verde, né? Alguns países aí que têm uma economia mais estável no continente africano. Bom, isso significa dizer que há também países, né? Se há países que têm vasta quantidade de terra e ainda assim são pobres, têm vasta quantidade de recursos naturais e ainda são pobres, nós temos outro grupo de países que vivem com muita gente espremido, sem recurso natural e ainda assim são ricos, como o Japão, por exemplo, né? Como países que foram perdendo seus recursos naturais, no entanto, tem tanta riqueza e tanta lógica de investimento e produtividade que consegue, a partir das inovações tecnológicas, das novas tecnologias comerciais, as chamadas fintechs, né, e as suas tecnologias de produtividade, são países riquíssimos mundo afora. Então, essa é a realidade que, por existir a gente percebe que existe uma causa. Desculpa, gente, eu vou ler aqui. Ora, se essa é a realidade, é por existir uma causa sem a qual os recursos naturais nada são. Ou seja, não é porque tem recurso natural que tem riqueza numa nação. Por assim dizer, uma causa que, ao atuar, pode suprir a ausência de recursos naturais. Ou seja, existe uma causa para além das riquezas naturais de um país, de uma nação ou de uma região. Em outros termos, uma causa geral e comum de riqueza, causa que, atuando de modo desigual entre os diferentes povos, explica as desigualdades de riqueza de cada um deles. Essa causa da riqueza dominante é o trabalho, a perspectiva de trabalho que se tem no lugar. Por que no Brasil, por exemplo, a partir dessa reflexão, a gente não tem uma população mais rica? Porque a concepção de trabalho no Brasil ela foi afetada pelo nosso processo de colonização. Por favor, estude Sérgio Buarque de Holanda, estude Raimundo Faoro, estude o próprio Roberto da Mata, estude o próprio Fernando Henrique Cardoso. Vocês vão perceber que eles todos apontam que o brasileiro tem uma perspectiva diferente e negativada sobre o trabalho, sobre o resultado do trabalho. Porque no Brasil, o trabalho, a mão de obra, sempre foi subalternizada, sempre foi colocada como em segundo plano, porque os homens mais ricos do nosso país, historicamente, não produziram riquezas, senhoras e senhores. Os homens mais ricos na história do nosso país, que se tornaram na classe gerencial porque tinham patrimônio, segundo Max Weber, poder patrimonial ou tradicional, as famosas oligarquias herdeiras do coronelismo, que são herdeiros das capitanias hereditárias, não precisaram trabalhar para ficar ricos. Eles ficaram ricos a partir do Estado, do protecionismo do Estado e da donação, né, os donatários de terras que a gente tem ali a partir da colonização de Portugal sobre as terras brasileiras, mandando já gente específica para gerar riqueza, ou melhor dizendo, para administrar a riqueza em nome da coroa, pagando altos impostos.
Beleza? Então, a concepção de trabalho no Brasil sempre foi complicada. Diferente, por exemplo, na América, que a concepção de colonização era de povoamento, cada um ia para produzir sua própria riqueza e não necessariamente havia grandes propriedades de terra, como aconteceu aqui no nosso país com as capitanias hereditárias, o que desconfio eu. Capitanias hereditárias, né, entre os ricos brasileiros. Diminuiu o valor de trabalho porque o cara não conquistou aquela terra. Escravidão. Diminui o valor de trabalho porque o cara trabalha até morrer e não lucra, não goza do fruto do seu trabalho, não tem folga, né, literalmente. O indígena foi massacrado. A partir de então, a nossa cultura ela foi se subsequenciando a pessoas que eram herdeiras de riqueza, que contratavam pessoas que eram herdeiras de pobreza. E as pessoas que eram herdeiras de pobreza tinham que ralar para manter a riqueza daqueles que eram herdeiros de riqueza. Tá? Então, no Brasil, a parada funciona de maneira diferente, senhoras e senhores. Adam Smith ia se coçar todinho, né, lá na sua cova, lá na Escócia. O que vai gerar riqueza para as nações? É o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento, seu crescimento econômico e pessoal. Esse é o conceito de meritocracia de Adam Smith. Esse é o conceito de produção de riqueza de Adam Smith. Quando os sujeitos produzem suas próprias riquezas. Né? Mas isso nem sempre acontece, senhoras e senhores. Para considerar o progresso de uma nação, se faz necessário a geração de emprego e renda. Esse é o meu argumento interpretativo da teoria de Adam Smith. Para se considerar o progresso de uma nação, se faz necessário a geração de emprego e renda. Para tanto, como sugerido por Adam Smith, os sujeitos precisam acreditar e investir da melhor forma possível na sua habilidade de trabalhar, gerar e acumular capital. E um Estado que viabilize a autonomia empreendedora patrocine a prosperidade de seu povo. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do seu povo e não pela riqueza dos príncipes. Mas no Brasil nós estamos esperando medir a riqueza da nossa nação pela riqueza dos nossos príncipes. Príncipes ao melhor linguajar de Nicolau Maquiavel, 1500. Beleza, galera? Gente boa, não esquece de revisar. Que aula, senhoras e senhores. Eu estou intelectualmente cansado. Né? Passeamos aí pela história da economia mundial na contemporaneidade. Espero que você tenha curtido a nossa aula. Beleza? Qualquer coisinha, gente, só volta, tá? E revisa a nossa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Galera, não perde o foco, não perde a esperança e não perde a fé. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, gente boa. Tchau, tchau. Ei, coisa interessante, né? Eu ouvi dizer que a gente vai voltar, hein, galera? Estamos voltando, gente boa. Parece que a revisão já vai ser presencial. Um grande abraço. Eu espero te encontrar presencialmente o quanto antes. Tchau, tchau.